Olá, meu nome é Jonathan Souza, sou um dos autores do trabalho Automatic Detection of Lupus Butterfly Malware Hash Based on Transfer Learning. O roteiro da apresentação é a introdução e contextualização, o método proposto, resultados de discussão e conclusão. Como introdução e contextualização, esse trabalho apresenta um método para detectar lesões cutâneas na face de pessoas com lupus. O lupus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória e autoimune, no qual o corpo desenvolve anticorpos contra suas próprias células, que podem afetar articulações, pele, rins, células sanguíneas, cérebro, coração e pulmões. O número de sintomas que podem ocorrer torna o diagnóstico difícil e extremamente demorado. Não existe cura para essa doença, assim o diagnóstico precoce é algo bem importante. Por isso a importância de se desenvolver técnicas computacionais para auxiliar e agilizar esse processo. Nesse contexto, esse trabalho apresenta uma abordagem para a detecção automática de Butterfly Hash Malware, que a partir de agora vou chamar de BMR. O BMR é uma característica visual muito importante para pessoas com lupus. Ele é caracterizado como uma erupção facial avermelhada semelhante às asas de uma borboleta, que aparece simetricamente nas bochechas, na face e na parte de trás do nariz. Poucos estudos descrevem métodos computacionais para a detecção automática do BMR de lupus. Nosso método proposto é baseado em transfer learning para a detecção do BMR. O diferencial do nosso trabalho com o que já tem na literatura para a detecção de erupções cutâneas de lupus é que em nosso trabalho o foco é apenas do BMR. O trabalho de Yu, de 2019, ele desenvolveu um método para detectar erupções cutâneas individuais em várias partes do corpo, além da face, e não detectar o efeito da asa da borboleta como um todo. Já Periasamy fez a detecção usando GANs de toda a face, inclusive a testa. Nosso trabalho foca apenas no BMR, pois ele é um critério visual crucial para diagnosticar a doença. E o BMR faz parte dos 11 critérios para diagnosticar a doença. Nosso método é feito por Transfer Learning, que é uma técnica de Deep Learning usada para transferir informações de uma rede neural que já foi treinada para uma determinada atividade para realizar diferentes tarefas, da quais ela foi treinada. Através dessa técnica, nós podemos reduzir o tempo de treinamento e também melhorar a acurácia dos nossos modelos. O nosso processo de treinamento consiste em 5 etapas, como vocês podem ver aqui no nosso diagrama de atividades. A primeira etapa é a aquisição de dados. Uma vez que não encontramos na literatura um banco de dados público com as características necessárias para realizar nossos treinamentos, as imagens foram baixadas manualmente da rede social Instagram usando a hashtag ButterflyHash para encontrar imagens do BMR. Nosso banco de dados experimental é composto por 905 imagens, sendo 227 imagens de rostos masculinos e 678 imagens de rostos femininos. O maior número de rostos femininos é justificado pelo fato de o lupus ser mais comum nas mulheres. O pré-processamento é a segunda etapa do nosso processo. Após a aquisição das imagens, pré-processamos essas imagens, ajustando todas para o tamanho de 224 por 224. O motivo desse ajuste é que ele é o padrão da base de dados ImageNet. A região da face também foi segmentada manualmente. A próxima etapa foi o aumento de dados, que foi aplicado para gerar novas imagens e aumentar nosso banco de dados, usando técnicas de Data Augmentation. E com isso selecionamos 8 modelos pré-treinados que foram treinados pela base de dados ImageNet para validar a performance da nossa própria abordagem. A última etapa, o treinamento final, como cada modelo possui muitos parâmetros em cada camada, utilizamos o Global Average Pooling, que também é chamado de GAP, para fazer a redução de dimensionalidade da última camada de cada modelo pré-treinado. Então, o GAP é aplicado na última camada, após isso criamos duas camadas densas totalmente conectadas e depois passamos a função de ativação ReLU. E em seguida criamos outra camada de 512 e também passamos a função de ativação ReLU. E por fim, uma última camada conectada de 2 neurônios, com a função de ativação Softmax. E então ela retorna a probabilidade de cada uma dessas duas classes, positiva ou negativa para o BMR. Usamos 3 medidas para avaliar os resultados experimentais: a precisão, a fração de instâncias relevantes entre cada instância recuperadas, o recal, que é a fração total de instâncias relevantes que foram realmente recuperadas, e o F1 score, ou a medida F, é uma média harmônica entre precisão e recal. 4 parâmetros foram usados para calcular essas medidas: número de verdadeiros positivos, números de falsos positivos, números de falsos negativos e números de
verdadeiros negativos. Um exemplo da precisão do recal e do F1 score são as equações 1, 2 e 3, que vocês podem ver aí. Na tabela podemos ver o resultado das 8 arquiteturas de experimentos para avaliar a abordagem proposta. Foram usadas 8 arquiteturas diferentes para avaliar qual modelo seria melhor. Na tabela podemos ver o recal, a precisão e o F1 score de todas as instâncias experimentais e também o resultado médio. Na média, nossos experimentos mostraram recal, precisão e F1 score maior que 84%. A DenseNet 121 apresentou resultados superiores a de 94%, que foram os melhores resultados experimentais. Nossos resultados são semelhantes ao trabalho de Yu, que é um método recente para a detecção de lesões cutâneas de lúpus no corpo. Em média, nossos resultados foram superiores ao dele, o que indica que a abordagem obteve bons resultados. A abordagem é relevante porque o BMR é um dos sintomas do lúpus, que é uma doença difícil de diagnosticar, pois seu diagnóstico se baseia em vários critérios. O modelo pré-treinado é usado para criar a primeira camada do modelo final, que é treinado com o nosso banco de dados. Os experimentos foram realizados com 8 modelos pré-treinados, com 8 arquiteturas CNNs. Os resultados experimentais são bons, atingindo uma precisão de 95% com a DenseNet 121. A principal dificuldade que encontramos para desenvolver esse trabalho é a falta de um grande banco de dados com as imagens de lúpus. Pretendemos, em trabalhos futuros, aplicar nossa abordagem para desenvolver um aplicativo móvel para agilizar o processo do diagnóstico da doença. Os resultados com a arquitetura MobileNet sugerem que o desenvolvimento dessa aplicação é viável para smartphones. Espero que tenha gostado da apresentação e muito obrigado por sua atenção.